vocês que estão me assistindo, eu vou fazer um tesouraço em várias áreas. Vai ser tesouraço a começar com a corrupção que a gente vê no governo Lula. O Lula bota o advogado dele para ser o presidente dos Correios, daquele grupo Prerrogativas, rombo de 20 bilhões de reais, Léo. Sabe quantas casas dava para construir com 20 bilhões de reais? 134 mil casas. Você que vive de aluguel hoje... Eu vou tocar num assunto delicado, pode? Vai, manda brasa. O senhor foi questionado já diversas vezes sobre a evolução do seu patrimônio, sobre a franquia de chocolates e sobre a compra de imóveis de alto valor. Eu queria entender qual é o seu patrimônio e por que essa evolução tão rápida. Eu, em 16 anos de política, eu tinha 4 mandatos de deputado. Nunca teve uma vírgula contra mim. Bastou Jair Messias Bolsonaro se eleger presidente da República para começar esse inferno em cima de mim. Porque é natural do sistema, eles procuram deixar você sempre refém de alguma situação. Olha, quebraram o meu sigilo bancário 11 anos para trás. Imagina se pegam a sua conta bancária, a sua vida financeira, 11 anos para trás, você tem que explicar tudo que você fez. Fizeram isso comigo. O que acharam? Nada. Ouviram dezenas, mais de 40 ex-assessores meus. Sabe quantos falaram que eu fiz alguma coisa errada, que eu pedia dinheiro para empregar ou pedia para devolver dinheiro? Zero, nenhum. Ô, Léo, eu nunca começou um processo criminal contra mim, você acredita nisso? Nunca começou. Foi aquela espuma toda, com a imprensa batendo sem parar, nunca iniciou um processo criminal contra mim. Então, assim, a maior prova de idoneidade da minha vida, que o meu patrimônio é compatível com a minha renda, foi essa investigação. Eu sou acusado de comprar uma casa em Brasília. Cara, eu fui no banco, peguei um financiamento, amigo. Você tá entendendo que me acusam de ter comprado uma mansão? Esse imóvel de alto valor é essa casa? Essa casa em Brasília, que inclusive é uma deputada do PT. Qual valor? Você pode falar? Foi quase 6 milhões na época. Uma deputada do PT entrou contra mim na justiça e não tem 2 meses foi arquivado. Mais uma prova de que eu sou uma pessoa honesta e correta. Eu digo mais, vocês que estão me assistindo, eu vou fazer um tesouraço em várias áreas. Vai ser tesouraço a começar com a corrupção que a gente vê no governo Lula. Isso é que faz as pessoas que precisam do governo se darem mal. Porque quando o Lula bota o advogado dele para ser o presidente dos Correios, daquele grupo Prerrogativas, sabia que o Correios era presidido pelo grupo Prerrogativas, advogados do Lula? Rombo de 20 bilhões de reais, Léo. Aí tem que o governo pegar e botar 20 bilhões de reais lá nos Correios para fechar a conta. É um dinheiro que não vai para construir, por exemplo, uma habitação popular. Sabe quantas casas dava para construir com 20 bilhões de reais? 134 mil casas. Você que vive de aluguel hoje e cobra do governo uma ação para você ter a sua casa própria, sabe por que você não tem? Porque o governo Lula faz isso aí, desvia o dinheiro. Então vai ser tesouraço na corrupção, vai ser tesouraço em impostos. O governo Lula cria ou aumenta impostos, Léo, um imposto a cada 37 dias. Isso é surreal, isso é revoltante. Tem que ter tesouraço também na parte de impostos. Então, assim, é assim que eu pretendo encarar, se Deus quiser, tiver oportunidade. Mônica tem pergunta, superchat, né, Mônica? Superchat é um assunto que muito nos interessa, que são redes sociais. O Gustavo Lima, não é o nosso Gustavo Lima, é outro Gustavo Lima, ele pergunta o seguinte: o presidente Bolsonaro está proibido de acessar o Instagram. Você pensa em usar o Instagram dele para propaganda política ou está proibido de qualquer um usar? Não, pela decisão, algo que também não está na lei, mas o presidente Bolsonaro, suas redes estão bloqueadas. Eu quero aproveitar a oportunidade, você que segue o Jair Bolsonaro em todas as redes, passe a seguir o @Flávio Bolsonaro em todas as redes, porque ali a gente vai continuar mantendo viva, não apenas a imagem do Bolsonaro, mas todos os princípios que ele ajudou o Brasil a se orgulhar novamente. De Deus, pátria, família, liberdade. Ali você vai ver a verdade. Então siga aí o @Flávio Bolsonaro. Eu espero que em breve as redes do meu pai estejam desbloqueadas. Se o senhor não for candidato em 26, vamos trabalhar com essa hipótese? Só uma brincadeirinha, pode ser? É uma hipótese impossível, mas vai lá. Vambora. Não vai aquelas brincadeiras de internet, sabe? Depende, né? Tarcísio ou Ratinho Júnior? 2 bons nomes, não vou escolher. Não pode escolher? Não vou escolher. Tarcísio ou Caiado? Não vou escolher nenhum desses. Isso é tudo Flávio Bolsonaro. Tudo Flávio Bolsonaro. Senador. Caiado e só abro mão pra um. Só abro mão pra um. Qual? Jair Messias Bolsonaro. Sério mesmo? É lógico. Olha só, e a gente vai ver esse vídeo em abril, em junho. E aí? Aí vocês vão ver lá que vai ser o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro. O senhor está garantindo isso. Olha pra aquela câmera. A câmera essa aqui, Eu estou garantindo. Flávio Bolsonaro só abre mão da pré-candidatura à presidência da República para Jair Messias Bolsonaro. Portanto, teremos Bolsonaro nas urnas em 2026. O sobrenome vai estar, né? O senador, um dos problemas do seu pai foi a pandemia, né? A pandemia, muita gente, a vacina demorou para chegar, havia um discurso, sim, contra a Covid, falando que a Covid era uma gripezinha. A gente viu isso, senador. O senhor é a favor da ciência? O senhor faria diferente do seu pai? Olha, primeiro vamos resgatar a verdade aqui. O senhor falou, pode falar. Foi o
Bolsonaro que garantiu vacina para todo mundo, tá? Todo mundo que tomou vacina aqui, quem comprou foi Jair Messias Bolsonaro. Ele só falou o seguinte, quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, não toma, porque ele não queria vacina obrigatória, porque, de fato, essa vacina não foi testada antes de ser usada nos seres humanos. Isso é um fato. E a preocupação dele como líder da nação era com os efeitos colaterais disso. Então, olha só, ele alertou, aí que eu acho que foi o ponto que ele podia ter melhorado, ele alertou os efeitos colaterais e tal, botou a posição dele, comprou as vacinas, quem quis tomar, tomou, estava lá disponível. Ele continuou insistindo em falar contra a vacina. Agora, eu tomei vacina para Covid. Eu tomei 2 doses de AstraZeneca. E hoje em dia a AstraZeneca saiu de circulação por causa dos efeitos colaterais. Você está me entendendo? O senhor teve algum? Olha, eu não, mas a minha esposa teve um problema no coração. Eu nunca vou saber se é da vacina ou se é do vírus, da Covid. Eu senti, ela teve, eu senti eu às vezes tenho um problema de lembrar nomes, que isso não acontecia comigo. Eu já não sei se é a idade que está chegando, né? Ou se é alguma coisa relacionada à vacina. 44 é novo, senador. Eu já não tô mais novo para ser chamado de jovem, nem tão velho para ser chamado de idoso. Eu tô no meio barro, meio tijolo. Mas assim, o Brasil, na Covid, com o presidente Bolsonaro, teve o PIB maior do que o da China. Quando que você viu isso? Tu tem 35 anos, Léo. O PIB da China sempre foi maior que o do Brasil. Na pandemia, com o presidente Bolsonaro, o PIB do Brasil foi maior que o da China. A inflação no Brasil foi menor do que a inflação nos Estados Unidos. Nós batemos aqui recorde de carteira de trabalho assinado, 100 milhões de carteiras de trabalho assinado com o Bolsonaro pós-pandemia. Então, a economia voltou em V, como o Paulo Guedes sempre dizia. Nós viramos referência no mundo na parte econômica com relação à Covid. Nós fomos elogiados pela Organização Mundial de Saúde, aquele teto do Zadanão, pela forma como foi conduzida aqui a pandemia pelo presidente Bolsonaro. Então, olha só, o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Não, morreu gente nos Estados Unidos, morreu gente na China, morreu gente em tudo quanto é lugar. E a culpa das pessoas que morreram nesses outros países é do Bolsonaro ou é do vírus? E por que só aqui no Brasil a culpa é do Bolsonaro? Então foi uma narrativa que foi se consolidando e, mais uma vez, eu acho que essa superexposição é uma possibilidade que eu tenho para poder esclarecer todas essas situações com verdade, trazendo aqui fatos e dados. Senador, eu assisti, foi o Dória, a primeira vacina, a gente soltou fogos aqui em São Paulo, quando o Dória trouxe, o seu pai não queria essa vacina, porque era a vacina da China, né? Depois veio a do Butantan. Ele comprou foi mesmo no assim, dia né? 21, depois é que chegou pro Brasil, 21 de janeiro. Foi no dia 17 de janeiro. Depois é que chegou, primeiro aqui foi o Dória que a gente assistiu. A primeira vacina aplicada no mundo foi em 8 de dezembro, se não me engano, na Inglaterra. Tá, mas eu falo Portanto, 8 de dezembro, né? Virou o ano 17 de janeiro. Assim que a Anvisa autorizou, homologou a vacina, no mesmo dia estava sendo aplicada a vacina no braço da primeira brasileira, que foi uma vacina comprada pelo presidente Bolsonaro, mas que o Dória subiu no palanque lá, né? Pra botar máscara, chorar, oh meu Deus, que bonitinho, se apropriando de uma coisa que ele não fez. Então isso é bom restabelecer a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, porque é o seguinte, só voltando à questão do SBT News, que o Fábio Faria está negando que qualquer pessoa tenha desconvidado o senhor. Eu não falei o nome de Fábio Faria em momento nenhum. Não. Qualquer pessoa do SBT. Disse que ninguém chegou pro senhor e falou para não ir. Eu não falo com todas as letras, mas eu não sou burro, né? Eu compreendi. Mas também não estou falando que foi Fábio Faria, não. Não, né? O senhor mantém alguma relação com o Fábio? Não, eu gosto dele, não tem problema nenhum com ele. Mas assim, que Deus ilumine ele na condução desse SBT News, que... Peço a Deus que seja um canal importante de comunicação, um canal de verdade e de verdade que traga os fatos, que não sofra pressões externas como vários sofrem hoje em dia, né? Porque o jornalismo é isso, né? O bonito do jornalismo é isso, né? Não ter medo de falar, de divulgar o fato. Enfim, eu acho que é isso que traz a credibilidade para um veículo, é isso que vai fazer o veículo crescer. Carla Zambelli, o senhor quer comentar a renúncia dela? A Carla Zambelli, para mim, é uma perseguida política, como tantos outros, como é o presidente Bolsonaro, como é o Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, carregaram na tinta nas condenações sobre ela. Então, assim, ela foi numa tentativa desesperada de ir para a Itália, está lá presa. Eu fui visitar a Carla dentro do presídio, lá na Itália. Está na cela, está na tranca também, com pessoas ali que são perigosas, na mesma cela que ela, ou no mesmo andar que ela se encontra. E, mais uma vez, eu peço aqui, de público, mais uma vez, para o governo italiano, que é quem vai ter a palavra final, sobre se deporta ela para o Brasil ou não, que mantenha a Carla na Itália, porque ela é uma cidadã italiana, ela é uma perseguida política e se acontecer dela voltar para cá, vai estar jogando ela, né, de volta para as mãos do seu algoz aqui, e ela não vai ter um julgamento justo. Mas, senador, o senhor é a favor de quem comete crime? Olha, claro que eu sou contra quem comete crime, mas assim, a gente tem que entender em que condições está acontecendo com relação a esses crimes políticos que a gente está falando aqui, né? Porque, assim, estou te falando, Jair Bolsonaro está preso, cometeu algum crime? Não. Mas a Carla Zambelli, ela invadiu o
Ministério da Justiça com um hacker, isso foi comprovado, ela foi condenada por isso, e ela foi condenada também por uma deputada federal, que quase 1 milhão de votos, ela foi condenada por perseguir armada um opositor aqui em São Paulo. Ela cometeu crime, ela foi condenada por esses dois, senador. As duas situações aqui, ó, uma foi a palavra de um hacker mentiroso de Araraquara contra ela. Tem nada no processo lá que indique mais. A vontade de condenar uma bolsonarista prevaleceu, foi condenada aqui. E o outro foi um cara que veio pra cima dela, ela foi se defender. Aí a forma como ela agiu, eu acho que foi excessiva, é verdade. Prejudicou demais. Eu acho que teve... Prejudicou demais a eleição do seu pai, não a eleição do seu pai. Mas o que mais prejudicou foi a atuação do TSE, que foi completamente parcial, desequilibrada durante a campanha. Então você veja, as duas situações da Carla, pra mim, se fosse um julgamento justo que ela tivesse passado, ela ia ser absolvida dos dois.